Cacilda, pode começar. Sidney, Oi? apareceu uma faixa branca aqui dizendo essa reunião está sendo gravada. O que eu faço com isso? Pode dar um ok aí, se apareceu aí. Eu Dá já para dar um ok? autorizei também, porque precisa minha autorização, Cacilda, então está autorizado também, é só dar ok. Tá. Mas assim, está escrito aqui ou continuar ou sair da reunião. Não, Coloque continuar. continuar. Isso. Pronto. Então, vamos começar. Queria primeiro dar bom dia a todo mundo, agradecer muito a presença de todos, agradecer a Nete, Cibele, Carla, enfim, a todos os participantes, porque é assim que as coisas acontecem, né? Todos juntos. Meu nome é Cacilda, eu sou atual coordenadora da Comissão Científica do Núcleo, e hoje nós estamos contando com a Carla e com o Sidney. A Carla Crepaldi de Melo Pádua. Cadê a Carla? A Carla é psicóloga clínica, membro agregado do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região e auxiliar na comissão científica atual. A Carla realizou aprimoramento profissional em psicologia hospitalar pela FAMEMA e é especialista em psicoterapia psicanalítica pelo Núcleo de Marília, em parceria com a Univem. A Carla vai estar conosco, nos auxiliando no andamento do nosso encontro, recebendo as perguntas, enfim, organizando o encontro. E nós também contamos com o Sidney Doreto, que é o auxiliar técnico do núcleo e também vai estar aqui para eventuais necessidades e nos auxiliando. Então, agora eu gostaria de apresentar a todos a Anete Blaia Luz. Na verdade, eu acho que todo mundo que está aqui conhece a Anete, está aqui por conta disso, né? Queria agradecer muito, é um prazer poder recebê-la hoje aqui no Núcleo, como diz o Edival, mesmo que pelas ondas da internet, né? E acho que é a primeira vez que a Anete está aqui com a gente. Então, é um prazer muito grande e agradecemos muito. A Anete Blaia Luz é médica, psiquiatra, psicanalista e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, presidente em 2014 e 2015. Presidente da FEBRAPSE entre 2018 e 2019 e membro do board da IPA 2020 e 2021. Acredito que vamos ter um encontro bastante profícuo. E agora eu gostaria de apresentar a Cibele Brandão, todos conhecem também. A Cibele é analista de data pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e atual presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Vou passar a palavra para a Cibele. O som, Cibele. Ativar o som, doutora. Obrigada, Cacilda. Bom dia a todos vocês. Muito obrigada pela presença. E muito obrigada pela presença, Anete Blaia Luz, que nos visita aqui pela primeira vez, mas que, na verdade, não é bem uma primeira vez, porque a Anete é uma pessoa familiar para nós, e eu gostaria de contar também por quê, né? A Anete, ela é filha de um psicanalista muito importante no Brasil todo, o Dr. Marcelo Blaia Pérez, que é o fundador da Clínica Pinel. E aqui em Marília, nós temos duas pessoas que se formaram lá, o Dr. Antônio Napoleão dos Santos e o Dr. Fábio Castro de Pádua. E eles, tendo feito a formação lá em Porto Alegre com o Dr. Marcelo, trouxeram para cá uma bagagem muito grande. Eles ajudaram muito na construção
da comunidade terapêutica do Hospital Espírita de Marília. Então, uma coisa interessante, assim, por décadas, a gente sente a presença deles, né? Eu mesma estive lá em Porto Alegre, na Clínica Pinel, por um mês, e foi alguma coisa que eu aprendi muito, né? Então, nós estamos muito contentes, viu, Anete, de receber você aqui. Seus pais vieram diversas vezes aqui, nós estivemos juntos, não é? Então, uma coisa muito importante para nós. E a Anete, tudo isso que a Cacilda falou do trabalho dela, a importância que tem e o quanto que a gente convive na FEBRAPSE, na IPA, e na Sociedade de Porto Alegre. Hoje a Anete vai falar sobre um tema que é um tema que nós estamos desenvolvendo o ano todo, sobre laços. O Perrine esteve aqui o mês passado, falou também. E uma coisa assim bem importante que nós estamos muito interessados em ouvir, primeiro que ela é uma estudiosa do Firenze e ela vai poder nos passar muitas coisas. E ela vai falar sobre laço e desenlace também, né? Que são as duas coisas que acabam andando juntas, né? Por menos que a gente queira, mas que eu tenho a impressão também que ela vai poder nos dizer muito sobre a psicanálise ontológica, né? Que se preocupa com a intersubjetividade e com a questão do vir a ser que a dupla vai podendo participar. Então, eu desejo a todos uma ótima manhã de domingo, que nós poderemos aproveitar muito e agradecer fortemente sua presença, Nete. Vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para a Carla. Carla vai nos dar algumas instruções, né, como poderemos fazer para perguntar, para ter contato, para participar. Bom dia a todos. Bom, a gente vai fazer hoje de duas formas. Todo mundo que quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, a gente vai orientar. Tá vindo aqui nessa barra de baixo do Zoom e clicar em reações. Clicando em reações, vocês colocam em levantar a mão. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Vai aparecer essa mãozinha e quem quiser falar, a gente vai ativar o microfone, tá bom? Ou quem preferir pode enviar as perguntas via chat e eu leio para todos, certo? Agora eu vou ler um termo de responsabilidade para a gente começar. Ao me inscrever neste encontro científico, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psi, que o link de acesso é pessoal e intransferível e que, portanto, não pode ser compartilhado. No caso da apresentação conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constituirá quebra de sigilo e infração ética. Então, bom encontro a todos. Agora é com a Anete. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas gentis palavras. Estou com som, me escutam? Tá. Vou contar para o meu pai, eu trouxe meu pai para morar comigo agora durante a pandemia, porque ele mora num sítio que é 1 hora de Porto Alegre, e como a gente ficou em lockdown, a gente não podia transitar, ele está aqui comigo, está morando comigo, até eu acho que ele gostou mais de morar aqui do que lá no sítio, então, mesmo pós-pandemia, acho que ele fica. Ela está com 96 anos, e ele realmente, quando eu comentei com ele hoje, pai, não bate na porta, porque eu vou estar trabalhando. Ele perguntou aonde, eu disse Marília. Tem gente em Marília que eu já fui lá, ele comentou. Então, eu vou contar para ele, ele vai ficar muito contente. Aos 96 anos, ouvir isso realmente um alento para a alma. E ele está bem lúcido, então, só que está velhinho. Eu aprendi muita coisa na Clínica Pinel, né? E eu acho que o meu interesse por Firenze talvez venha daí. Porque eu me criei dentro de um manicômio, dentro da Clínica Pinel. Ela era pequena, minha mãe cuidava da parte de hotelaria,
e meu pai cuidava da parte, né, científico-técnica assistencial. Então, a gente, aos domingos, ia para lá, porque tinha argila, tinha cancha de vôlei, tinha um monte de coisa, e a gente, né, ficava ali, e a gente aprendeu a conviver com os quadros psicóticos, que antigamente eram muito pouco medicados, e eu acho que a minha familiaridade com a psicose talvez venha daí. Quem se cria no manicômio acaba, né, visita cotidiana na loucura faz a gente se acostumar com ela, e esse trabalho que eu estou desenvolvendo, estudando Ferenczi, tem a ver com o atendimento de pacientes que são frequentemente, psicotizam frequentemente, né? Então, quando ninguém mais consegue tratar, eles vêm para mim, alguns eu posso ajudar, alguns não tem como. E a minha experiência me mostra que o paciente que vem para mim em primeira mão é mais fácil tratar, porque ele tem menos retraumatizações com os atendimentos anteriores. Então, é mais fácil ele poder confiar, que é uma das coisas que o Ferenczi vai nos ensinar, né? Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se eu aprendi o que me ensinaram. Compartilhar a tela. Agora eu cliquei aqui na tela. Vamos ver. Aparece para vocês? Sim, tá Tá, ok. eu tenho que fechar aqui, eu tenho que reduzir aqui para eu poder... vocês não ocuparem todo o meu espaço da tela. Bom, eu estou sem vê-los, mas eu consigo escutar qualquer coisa que precisar, porque daí eu fico com a tela melhor para eu poder apresentar. É uma apresentação que vai durar uns 45 minutos. O objetivo não é tanto entrar em coisas técnicas, porque a gente, para entender a técnica, eu penso que a gente precisa, primeiro, entender a história de onde aquela técnica foi chegar. Então, é por isso que eu começo com a história dos laços entre Freud e Ferenczi, e, enfim, depois a gente pode até dar uma pincelada em algumas questões técnicas, quem sabe, na nossa discussão. É 10h20, 10h40, 10h50, tá, vamos até perto das 11. Então, laços entre Freud e Ferenczi, encontros e desencontros. Eu coloquei uma estrofezinha aqui do Vinícius de Moraes, porque eu acho que tem muito a ver com o texto. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E, de fato, Freud e Ferenczi se desencontraram muito seriamente no final da vida do Ferenczi. O Freud foi morrer um pouco depois, mas o Ferenczi morreu 7, 8 meses após o maior rompimento que ele teve, que foi com o trabalho Confusão de Línguas. Então, Sándor Ferenczi nasceu a 16 de julho de 1873 em Miskolc, na Hungria, e faleceu em Budapeste em 22 de maio de 1933. Ele morreu cedo, quase aos 60 anos, faltava pouquinho para ele fazer 60, de complicações de anemia perniciosa. Ele conheceu Freud em 1908, aos 35 anos, e já neste ano ele estreou como autor psicanalítico com o trabalho O Efeito na Mulher da Ejaculação Precoce Masculina. Aqui já se nota a preocupação que ele sempre manteve com a sexualidade masculina, mas principalmente com a sua repercussão na sexualidade feminina, lado mais desamparado desta equação. Na verdade, ele sempre protegeu os mais desamparados. Mesmo antes de conhecer Freud, Ferenczi já se ocupava de temáticas que interessavam a psicanálise. Sensível, perspicaz e controverso, em 1902/3, ele já defendia a ideia de que os homossexuais, diferente do que propunham Mobius e Krafft-Ebing, não sofriam de degenerescências, e ele se preocupava com a situação social desses indivíduos. Escreve Pierre Sabourin. Pierre Sabourin é um estudioso do Freud, né, que também escreve bastante, faz a biografia dele. Então, ele escreveu, abre aspas. Deixa eu subir. Ferenczi acentua a questão social dos homossexuais, a questão de impossibilidade de encontrarem moradia para evitar tanto a vagabundagem
quanto à segregação, local de moradia, mas também espaço psíquico de reconhecimento. Tanto eles se veem rejeitados por suas famílias, pela sociedade e pelo meio médico. Isso está neste livro aqui do Saboran. Um ano após conhecer Freud, portanto, em 1909, escreveu um de seus mais importantes trabalhos, A Transferência e Introjeção. E é nesse artigo que ele introduz o termo introjeção, conceito que Freud tomou emprestado e que muito serviu ao edifício teórico da psicanálise. Neste mesmo ano, a convite do Freud, ele viajou com Freud e Jung aos Estados Unidos para aquela série de conferências famosas na Clark University. Referem os autores que era conferência que Freud discutia todas as manhãs enquanto esteve em Nova York, o tema a ser proferido à noite. Aqui já fica evidente o importante laço afetivo e científico que esses dois homens criaram e cultivaram ao longo dos próximos 25 anos. Em 1911, Ferenczi escreveu outro importante artigo. Se chama Nosologia da Homossexualidade Masculina. Eu menciono esses dados para ilustrar sua inteligência e empatia com as dores da alma de seus iguais e o grau de importância que teve Ferenczi nos primórdios da psicanálise. Homossexualidade era considerada uma degenerescência, então ele se preocupar com isso já mostrava como ele era empático ao sofrimento dessas pessoas. Inteligente e devotado, foi para Freud um dos mais importantes interlocutores e colaborador. Tão especial era essa relação que Freud dizia que ele valia por uma sociedade inteira. Também ficou conhecido como l'enfant terrible da psicanálise, em função de suas ideias inovadoras e revolucionárias, eu diria até perturbadoras. Busco, nesta breve apresentação, contar um pouco da história do relacionamento desses dois mestres da psicanálise. Laços profundos os uniam, mas essa relação sofreu um triste desfecho. Por isso tudo, eu coloquei o subtítulo Encontros e Desencontros. Ferenczi nutria por Freud uma admiração devotada, quase cega. Era um fiel escudeiro do criador da psicanálise e Freud, embora precisasse muito de Ferenczi, como ouvinte atento e capaz de discutir em profundidade as ideias do professor, inquietava-se algumas vezes com a constante exigência de retribuição amorosa que Ferenczi cobrava. Ferenczi era uma criança carente e queria atenção, queria reconhecimento. É possível que a história biográfica de cada um possa nos orientar a entender o que ocorreu entre eles. Ferenczi era o 8º de uma família com 12 filhos. Quando ele nasceu, o seu irmão mais velho tinha 13 anos. Então, imagina, o 8º, o mais velho de 13, é uma multidão de crianças. Nesse mesmo ano, Sigmund Freud, então com 17 anos, estava começando a faculdade de medicina. O pai de Ferenczi, Bernard Frankl, era um imigrante judeu-polonês muito ativo da esquerda marxista na política da pequena e provinciana Miskolc. Ele tinha uma livraria e editora, onde o pequeno Sándor se criou entre livros. Rosa, a mãe, governava o casarão da família, bem como a própria família, com mão de ferro. Eficiente, ajudava o esposo na livraria e ainda presidia a União das Mulheres Judias da cidade. Neste cenário, é fácil compreender que Sándor, diminutivo de Alexander, não pôde desfrutar do amor e dos cuidados maternos como ele parece ter necessitado. Havia muitas crianças para Rosa cuidar, além da casa e de seus outros interesses intelectuais e políticos junto ao seu esposo. Pois o espaço da editora livraria também servia de cenário para concertos e reuniões de intelectuais e artistas de destaque à época. Sándor era, segundo a sua irmã Sofia, o preferido de seu pai, mas este faleceu enquanto Sándor era ainda um jovem adolescente. Parece que o carinho materno sempre fez falta a Sándor Ferenczi ao longo de toda a sua vida. Quem sabe ele buscava isso em Freud, ou buscava o amor perdido quando da morte de seu pai. O certo
é que buscava em Freud amor, carinho, ternura, enfim, reconhecimento e retribuição por sua dedicação a ele, Freud, e à causa psicanalítica. Sigmund Freud, por sua vez, foi sempre o filho dileto de sua jovem mãe, Amalie, que deu à luz a seu primogênito e preferido filho aos 21 anos de idade. Amalie cultivou em Freud a ideia de filho especial, querido, predileto, e seu amor e dedicação a esse filho em particular foram fantásticos. Gostaria de salientar o contraste na criação desses dois jovens promissores médicos judeus e enfatizar a abordagem de cada um deles com seus pacientes. Ferenczi, muito mais materno, feminino, sensível na aproximação com o sofrimento de suas pacientes. Freud, por outro lado, mais pragmático, enfatizando muito a relação edípica. O empenho na construção de sua teoria das neuroses estava acima de qualquer outro interesse. Por estas razões, podemos considerar Freud o pai da psicanálise e Ferenczi a mãe. Falar das origens da psicanálise é sinônimo de falar dos laços entre Freud e Ferenczi. Enquanto Ferenczi centrava-se na relação edípica como ponto nodal na constituição da personalidade, fosse essa saudável ou neurótica, e propunha um distanciamento afetivo semelhante ao do cirurgião, pelo menos nas suas descrições teórico-técnicas do papel do analista, Ferenczi era desafiado por suas pacientes a encontrar uma maneira mais eficaz de abordá-las terapeuticamente, pois percebia que muitos casos não evoluíam bem com a técnica freudiana proposta naqueles dias. Apesar desta marcante diferença, ambos conseguiram trabalhar juntos por mais de 20 anos a favor da psicanálise de seus pacientes e da teoria psicanalítica. Muito do que sabemos hoje sobre a teoria psicanalítica devemos aos profundos laços científicos entre esses dois pensadores pioneiros. Enquanto Freud, com sua genialidade, mergulhava cada vez mais na construção e reconstrução de sua teoria, Ferenczi era profundamente envolvido com os desamparos e os sofrimentos de seus pacientes, quem sabe por estar muito identificado com o desamparo deles, podendo até ser excessivo em sua preocupação. Eu citei aqui, por exemplo, Férias com Elisabeth Severn. Elisabeth Severn é uma das pacientes que ele descreve na última publicação, que é até pós-mortem, que é o Diário Clínico. E tem lá, pelas tantas, tem uma foto, eles de férias, ele com a Gisela, que era a esposa, e a Elisabeth Severn sentada na mesma mesa do restaurante. Então, ele certamente transbordou, né? Foi além, e isso ajudou a que ele ficasse depois mal falado. Quando examinamos a correspondência Freud-Ferenczi, fica visível como ambos se atrapalharam. Cabe ressaltar que naqueles tempos longínquos, um tratamento psicanalítico durava poucas semanas ou poucos meses. Ferenczi foi analisando de Freud em 3 ocasiões diferentes, em 1911, 14 e, por último, 16, sempre umas poucas semanas. Nutria por este um amor transferencial incondicional, devotado, extremamente idealizado, criando desconforto em Freud, que repudiava a atitude de carência infantil de seu adepto com repulsa compreensível. Mas, ao mesmo tempo que Freud sentia-se bastante desconfortável com as exigências de apreço amoroso e infantilizado por parte de Ferenczi, ele também admirava e gostava muito de debater com esse as questões da teoria psicanalítica. Esta ambivalência contribuiu para o triste desfecho da relação. Fruto da ambivalência que Ferenczi percebia em Freud, e com uma análise tão superficial, cabe entender por que Ferenczi acusou Freud tantas vezes de não ter enfocado em sua análise a transferência negativa. Conforme bem colocado por Thierry Bokanovsky, eu até peguei o livro aqui, ó. O do Thierry, esse aqui é um livro fininho, fácil de ler, que também apresenta vários dados biográficos, junto com questões teórico-técnicas. Então, escreve Bokanovsky. Ferenczi,
abre aspas, Ferenczi ocupou um lugar de exceção, não só com Freud, mas também dentro do movimento psicanalítico, sendo um dos mais ativos e inovadores. Dentre todos os seus contemporâneos, ele foi, inquestionavelmente, o primeiro a indicar os novos rumos e caminhos para a moderna clínica psicanalítica. Sua originalidade, ousadia e mente criativa, bem como seu extremo cuidado para impedir dogmatismos e preservar a autonomia de pensamento e ação, fizeram Ferenczi criar maneiras que parecem hoje mais valorizadas do que a psicanálise de sua época nutriu. Sua teoria e técnica psicanalíticas foram inspiradas numa imaginação muito criativa, quase romântica, e esteve sempre permeada por uma surpreendente intuição. Isso assustava ao mesmo tempo que estimulava Freud em sua busca de interlocutores capacitados, embora fosse difícil para ele entender a conduta de Ferenczi a partir de determinado período. A aceitação do beijo da paciente, por exemplo, era algo impossível de não ser criticado pela psicanálise clássica de Freud. O célebre artigo de Ferenczi intitulado Confusões de Línguas entre os Adultos e a Criança, a Linguagem da Ternura e da Paixão, atesta a forma de pensar e exercer a psicanálise que Ferenczi desenvolveu. Por outro lado, é exatamente esse seminal trabalho que marca o rompimento deste autor com seu mestre e amigo íntimo Sigmund Freud. Ferenczi preparou esse trabalho para ser lido no congresso da IPA, da International Psychoanalytic Association de Wiesbaden, em 1932. Ele insistiu muito para que Freud lesse o artigo, né? Após ler o texto, o Freud pede que Ferenczi não apresentasse naquele congresso. Em troca, Freud o faria ser o próximo presidente da IPA, uma posição que ele já havia perdido uma vez, ele já tinha aberto mão dessa posição no passado para que o Jung pudesse ocupar a cadeira de presidente. Ferenczi não atende ao pedido e decide defender seu trabalho perante o público do congresso. Essa circunstância determina o afastamento definitivo desses dois colaboradores que eram tão próximos científica quanto afetivamente. O que continha o artigo de Ferenczi que desagradou a Freud e a comunidade psicanalítica internacional daquela época de forma tão contundente? Teoria sobre o trauma seria uma resposta possível a esta pergunta. As concepções de Ferenczi a respeito da verdade do evento traumático e da real participação do adulto no processo que traumatiza e deforma a personalidade da criança eram inconcebíveis para Freud. Escrito em 1932, esse texto é um clássico de leitura obrigatória dentro da literatura psicanalítica. Atual e revolucionário, conserva ainda hoje a capacidade de encarar e desacomodar várias mentes psicanalíticas. Para muitos, este artigo é o mais importante trabalho escrito por Ferenczi. Outros acham que é o Diário Clínico, mas, enfim, esse aqui é muito mais claro do que o Diário. É sua obra mais polêmica, mais frequentemente citada e a mais perturbadora, particularmente para Freud. É a obra que reúne, sintetiza e integra muitas ideias que Ferenczi vinha desenvolvendo a partir de sua clínica psicanalítica, caracterizada pela presença de pacientes graves e difíceis de abordar através das concepções teórico-técnicas das propostas freudianas. A ideia de Ferenczi, com referência ao conceito de trauma, são o ponto culminante dessa desavença entre esses dois pioneiros. Para ele, existem dois tipos de trauma, o estruturante e o desestruturante. Ferenczi descreve que, na maioria das circunstâncias, os traumas são estruturantes e os compreende dentro de uma cadeia filogenética, onde esses traumas são necessários ao desenvolvimento da criança, como também são inevitáveis. Não é possível educar uma criança sem cometer um pouco destes traumas estruturantes. O não, aquilo que, né, intercepta a sua majestade o bebê, é traumático, mas é estruturante.
Somente quando acontece a desmentida por parte do adulto, que a impõe também à psique da criança, é que esse trauma se torna desestruturante e desorganizante desta psique em formação e ainda tão frágil. Neste trabalho, Ferenczi retoma as concepções do sonho do bebê sábio, que é um sonho que ele descreve, é um artigo, é um parágrafo só esse artigo. Esse bebê é detentor de capacidades egóicas adultas, mesmo sendo uma criança bem pequena. Propõe que a criança traumatizada seja comparada a um fruto ferido por um pássaro ou inseto que amadurece, entre aspas, precocemente, para defender-se de adultos quase loucos que perderam o autocontrole. O conceito do bebê sábio ilustra a clivagem que sofre a personalidade, conduzindo uma parte desta a uma pseudo-maturidade precoce. Quando eu li isso a primeira vez, me lembrou um pouquinho o falso self do Winnicott, só que o Winnicott coloca isso bem mais precocemente. Esta falsa maturidade contrasta com outros aspectos mais verdadeiros da personalidade, seja na qualidade afetiva como na intelectual. Plasticamente, é possível imaginar essa deformidade como a figura de um monstrengo, que desenvolve um corpo adulto, mas com membros e cabeça infantis. É assim que eu imaginei o bebê sábio. Teresa Pinheiro, aqui do Rio, esclarece que o adulto da paixão é aquele que perde seus limites. A palavra paixão é empregada por Ferenczi em um sentido de exagero, transbordamento ou de abuso, típico do psicótico. Não que essa paixão seja uma propriedade exclusiva de psicóticos, pois ela pode estar presente em qualquer adulto, em qualquer momento de sua relação com a criança. Trata-se de um comportamento afetivo de fato apaixonado, aqui saiu o efetivo, de fato apaixonado, desmesurado e louco. Por outro lado, há a ternura, que não conhece o exagero da desmesura. A linguagem da ternura, que é a própria linguagem da criança, é a linguagem do lúdico. Sobre isso, escreve Ferenczi nesse trabalho de 30. Abre aspas. O que a criança deseja, de fato, mesmo no que diz respeito às coisas sexuais, é somente o jogo e a ternura, e não a manifestação violenta da paixão. Vejam que o trabalho da confusão é de 32, mas já tem essas sementes em trabalhos anteriores. Quando os adultos confundem ternura com paixão, mentira com desmentida, acontece o trauma ferenciano. Esse trauma tem 2 tempos. Começa com uma sedução por parte da criança sobre a forma de brincadeira, usando a linguagem da ternura. A criança quer brincar de seduzir, ser adulta, ser a mamãe. Este primeiro momento evolui. A criança não quer nada mais do que o faz de conta. O trauma começa a acontecer quando a linguagem da paixão usada por um adulto enlouquecido de fúria ou de excitação sexual em quem a criança confia, violenta a linguagem da ternura, da confiança e do amor que a criança sente por aquele seu adulto cuidador. Ferenczi propõe a palavra ternura neste contexto não como ausência de sexualidade, mas sim como pertencente a um momento anterior à sexualidade adulta genital. O adulto, por sua confusão e patologia, entende a sedução infantil da brincadeira como sendo genital, não compreendendo a linguagem da ternura da criança e se relaciona com a criança como se ela fosse um adulto, ou seja, toma a linguagem da ternura como uma sedução da ordem do genital. A paixão esmaga a ternura e a destrói. E aqui termina como ele descreve a primeira parte do evento traumático. A criança busca, então, um segundo adulto para relatar o maltrato ocorrido, na esperança de entender o que está sentindo em função daquele acontecido tão inesperado quanto incompreensível para ela. É neste momento que o trauma se caracteriza como tal e deixa suas marcas na frágil personalidade da criança, pois esse segundo adulto
não conseguindo suportar o relato da criança, a desmente e a confunde ainda mais. Mesmo sabendo que a criança está dizendo a verdade, esse adulto afirma que não aconteceu nada, que ela, a criança, entendeu mal, que já vai passar. A criança fica, então, sem ter em quem confiar, nem nela mesma, pois sua percepção também foi atacada. E é nesse momento que o trauma se consolida como tal, pois a criança, sem entender o que sua percepção lhe informa, passa a duvidar de si e identifica-se com a culpa que o adulto sente, embora sem alcançar a compreensão desta culpa. Aí Ferenczi escreveu: os delitos que a criança comete de brincadeira só passam a ter um caráter de realidade pelas punições passionais que recebem de adultos furiosos, rugindo de cólera, o que acarreta, numa criança não culpada até então, todas as consequências da depressão. Fecha aspas. Seja nos casos de sedução ou violência sexual, ou naqueles em que acontece uma violenta punição, fica evidente a confusão entre as duas línguas, a da ternura infantil e a da paixão adulta. Devido à abissal diferença de poder entre o mundo adulto e o universo infantil, a criança sacrifica sua percepção e deforma sua personalidade, passando a identificar-se com o relato do adulto e com a culpa deste adulto. Identificação com o agressor é o termo cunhado por Ferenczi para este processo identificatório, que faz a criança ficar culpada e deprimida a partir de então. É importante salientar que, diferente de Freud, a violência sexual não seria o fator traumático principal, seria, sim, a prova real da participação do adulto no ato traumatizador. O evento traumático é factual e não fantasiado, conforme a proposta freudiana. E teria a desmentida e a identificação com o agressor como importantes consequências que produzem deformidade na personalidade infantil. Esta identificação seria o resultado não só da violência praticada, mas principalmente do ataque à percepção da criança e da incompreensibilidade da culpa que ela passa a carregar dentro dela, mesmo sem entender a razão. Todo o processo identificatório que a criança precisa desenvolver para ir se tornar um adulto fica comprometido a partir desse momento. E o desenvolvimento da psique infantil também, pois é a desmentida o que torna, a partir daí, impossível a introjeção. Segundo Ferenczi, é a ocorrência dessa desmentida que torna este trauma desestruturante. Porque a desmentida vai acontecer quando o adulto realmente se passa, quando ele está muito culpado. Se é um xingão, botar de castigo alguma coisa que a pessoa não está tão fora de si, não tem a desmentida. Não precisa ter. O irônico nesse episódio do rompimento dos laços entre Freud e Ferenczi, por conta da apresentação do texto da confusão de línguas, que afastou esses dois grandes pensadores da psicanálise, dois homens que eram amigos íntimos há tantas jornadas, foi que, de alguma forma, ele reproduz o trauma que Ferenczi evidenciava em sua clínica, tendo Ferenczi no papel da criança desmentida, e Freud e os demais adultos do movimento psicanalítico desmentindo o ataque dirigido contra Ferenczi e suas ideias revolucionárias. Tais ideias já estavam presentes há vários anos na mente de Ferenczi. Por exemplo, num texto, O Princípio de Relaxamento e Neocartase de 30, a gente pode encontrar a seguinte frase do Ferenczi, abre aspas, hoje estou novamente tentado atribuir ao lado do complexo de Édipo das crianças, uma importância maior à tendência incestuosa dos adultos, recalcada e que assume a máscara da ternura. Fecha aspas. Ideias, como a descrita acima, deixavam a relação com Freud e seus seguidores muito tensa. Mesmo sendo um dos mais citados trabalhos de Ferenczi, quem sabe o mais conhecido de sua importante obra,
A confusão de línguas entre os adultos e a criança é um texto que desenvolve ideias e conceitos que Ferenczi já vinha trabalhando em outros textos e que, nesse momento particular, adquirem a profundidade e a consistência que ele buscava há anos. Conceitos como introjeção, de 1909, identificação com o agressor descrito neste momento, são muito usados até os dias de hoje. Agora imagina, quando o Ferenczi consegue sintetizar tudo nesse texto, que ele estava, né, muito feliz de ter conseguido, o Freud pede para ele não apresentar, e pela primeira vez em anos, ele não segue o professor, e ele desafia o professor, Herr Professor, apresentando o trabalho. O trauma ferenciano, caracterizado pelo abuso infantil e seu desmentido pelo adulto, e a maneira como esse fato deforma a personalidade da criança, vítima do adulto enfurecido de loucura pulsional, agressiva ou sexual, é apresentado neste trabalho com uma sensibilidade comovente e rigor na descrição da observação psicanalítica. Apesar destas qualidades todas, ou quem sabe, justamente por causa delas, Freud não concordou com a sua divulgação. Fica nesse texto bem ilustrado a capacidade de integrar a atenta observação científica dos casos que ele atendia, maioria border, com a cuidadosa ternura e tato, que é um conceito que ele preconizava, e uma intuição mediada pela curiosidade que caracteriza um bom cientista e clínico, como Ferenczi sempre foi. Mesmo assim, depois desse trabalho, ele foi jogado para escanteio. A partir daí, considerado um traidor da causa psicanalítica, um inconfidente, declarado louco e doente mental, Ferenczi foi condenado à solidão, ao ostracismo, e sua obra banida da corrente psicanalítica dominante naquela época, tendo permanecido por mais de 20 anos. Eu fiz a conta outro dia, dá mais de 20 anos, dá 30 anos, ficou esquecida a obra dele, não sem tradução. Coincidência ou não, Sándor Ferenczi vem a falecer alguns meses após a apresentação de seu trabalho. Vítima provável de uma confusão de línguas entre ele, Freud e a psicanálise clássica, ele morre em 22 de maio de 33. Agora aqui vem uma parte que é muito pessoal minha, né? A doença fatal que o acometeu, sofre influência do estado emocional do paciente. Eu tenho algumas convicções a esse respeito, eu tenho uma intuição que a dor que ele sentiu pela rejeição por parte do seu amado e idealizado mestre, de quem ele sempre se mostrou extremamente dependente de apoio infantil e aprovação, foi muito dura para ele. E isso pode ter contribuído para o agravamento de sua anemia, que já vinha piorando nos últimos 2 anos, justamente os 2 anos em que ele e Freud mais se desentenderam. Não bastasse isso, seus trabalhos ficaram durante muitos anos sem tradução e, portanto, desconhecidos, tendo como justificativa a de ser Ferenczi um desequilibrado, um doente mental. Ernest Jones, que havia sido paciente de Sándor Ferenczi, tem sido apontado como um dos autores dessa boataria a respeito do estado de doença mental de Ferenczi. O Jones tinha muitos ciúmes da relação, da admiração que Freud tinha pelo Ferenczi, e isso está em várias descrições da história da psicanálise. E como, de fato, Ferenczi, bem no final da vida, por conta da anemia, teve momentos que ele perdeu a lucidez, ficou então essa marca de doença mental. Mas ele trabalhava assim antes de ficar gravemente doente. Após mais de 2 décadas, vemos a clínica psicanalítica atual repleta de pacientes difíceis, proporcionando um renascer da obra de Sándor Ferenczi. Os pacientes difíceis que ele analisava e que lembram muito os pacientes tipo borderline ou portadores das atuais patologias do vazio ou das novas patologias da alma, depende da nomenclatura que a gente usar ou do viés teórico, frequentemente encontrados nos nossos consultórios nesse início de século, conferem atualidade a muitas das ideias propostas por Ferenczi neste texto. Na leitura desses escritos, fica evidente como ele propõe que a escuta do analista precisa ser mais empática e carinhosa com as queixas e relatos que o paciente traz.
Esse tipo de postura analítica impediria que o trauma da infância se repetisse agora na relação transferencial. O que parece? Parece que se tu pega um paciente mais regressivo, mais frágil, com uma estrutura de base psicótica, embora uma defesa que faça ele aparecer como um neurótico, e tu aplica, coloca em ação uma análise mais clássica, ou esse paciente vai embora, ou ele vai se submeter e reproduzir o mesmo trauma que ele teve que vivenciar lá atrás no passado. Esse tipo de postura analítica que ele propõe impediria que este trauma da infância se repetisse agora na relação transferencial. A consequência imediata dessa escuta obriga o analista a revisar a sua técnica. Por exemplo, vejamos o que escreve Judith Dupont no prefácio do Diário Clínico. Diz ela era uma das seguidoras do Ferenczi. Abre aspas. Ferenczi coloca em paralelo a criança traumatizada pela hipocrisia dos adultos, o doente mental traumatizado pela sociedade e o paciente cujos traumas são reavivados e redobrados pela hipocrisia profissional e pela rigidez da técnica do analista. Fecha aspas. A preocupação de Ferenczi com relação à neutralidade rígida do analista fica expressa já no primeiro escrito do seu diário clínico, datado de 7 de janeiro de 32, há mais de 80 anos atrás. Aqui o diário clínico, gente, não tem para vender, está esgotado, mas a gente consegue achar nos sebos, só que está custando R$800, então é bem caro. Então, é um diário que ele escreveu para ele, não era uma coisa para ser publicada ainda, só que ele morreu nesse processo de escrever, então o diário ele é todo fragmentado, difícil de ler, porque o pessoal, os seguidores dele pegaram isso e guardaram durante anos, com medo de publicar e ser mal visto. Então, um tempo depois, o pessoal se organizou, os discípulos dele se organizaram e publicaram o Diário Clínico. Tem alguns trechos muito claros e outros que é uma confusão que a gente não entende, porque eles são notas que ele fazia depois de atender as pacientes. É nesse livro do Diário Clínico que ele propõe a análise mútua, que é uma doideira, mas a gente pode falar disso depois. Então, a primeira escrito dele é a insensibilidade do analista, abre aspas, abre parênteses, maneira de cumprimentar, exigência formal de contar tudo, a atenção dita flutuante, que afinal não o é, e certamente não é apropriada para as comunicações dos analisandos, impregnados que estão de sentimentos e frequentemente trazidas com grandes dificuldades, fecha parênteses, tem por efeito, 1. O paciente sente-se ofendido pela falta ou pela insuficiência de interesse. É assim que o paciente lê a neutralidade ou a abstinência. 2. Como ele não quer pensar mal de nós, nem nos considerar desfavoravelmente, procura a causa dessa não reação nele mesmo, ou seja, na qualidade daquilo que ele nos comunicou. E isso significa refazer o mesmo trauma de antes. E 3, finalmente, duvida da realidade do conteúdo que antes ainda estava tão próxima do sentimento. Então, formaliza a retraumatização. Em lugar da postura fria, neutra e insensível, o que Ferenczi preconiza em seu diário clínico é a naturalidade e a honestidade do comportamento como as atitudes que favorecem o clima mais adequado para que a relação analítica se desenvolva. O rígido apego à técnica da frustração é ponto de importante discordância entre Freud e Ferenczi. Tanto isso é crítico que Ernest Jones reproduziu, mas ele não reproduziu na íntegra, ele pegou um pedaço fora de contexto. Ele reproduziu várias vezes uma carta escrita por Freud a Ferenczi, num tom bastante irritado, criticando-o naquilo que ficou conhecido como a técnica do beijo, que nunca foi técnica. Isso nunca foi técnica. O que Ferenczi estava pesquisando dizia respeito à técnica ativa versus o princípio de relaxamento. Para fugir ao rígido apego à técnica da frustração, ele optou por ser mais passivo, né, na técnica do relaxamento e neocatarse. Deixar o paciente mais livre na sessão. Ele se arrependeu, porque os pacientes, né,
não tiveram limites. Arrependeu-se e escreveu com relação a isso, abre aspas, os pacientes começam a abusar da minha paciência, permitem-se cada vez mais coisas, metem-nos em grandes embaraços. DM, que é o nome que ele dá à paciente Clara Thompson, no diário. Clara Thompson depois voltou para Nova York e fundou o White Allinson Institute, que hoje é um instituto de formação psicanalítica, ela foi presidente vários anos e está vinculado à IPA. Então, DM, que obedecendo à minha passividade, permitia-se cada vez mais liberdades e houve até uma ocasião em que me beijou. Isso ele está escrevendo para o Freud. Considerando que isso foi autorizado sem resistência, como algo permitido em análises e, no máximo, comentado teoricamente, ela permitiu-se também chegar num grupo de colegas, pacientes de outros analistas, outros candidatos, e dizer, abre aspas, quanto a mim, posso beijar papai Ferenczi quantas vezes eu quiser, fecha aspas. E esse episódio chegou aos ouvidos de Freud, que escreveu uma carta em tom bastante irritado, que é essa que o Jones depois reproduz o trecho. Abre aspas, né? Querido amigo, como sempre fico satisfeito em receber sua carta, mas não com seu conteúdo. Se até agora você não foi capaz de efetuar nenhuma mudança na sua posição, é bem improvável que venha a fazer no futuro. Mas isso é essencialmente um assunto seu. Minha opinião de que você embarcou num caminho infrutífero é um assunto privado seu que não devo importuná-lo. Você não fez segredo de que beija seus pacientes e que os deixa beijá-lo. Olha que já é plural aqui. Não espero te influenciar, pois a base para isso está faltando na sua relação comigo. A necessidade de ser desafiador e de se autoafirmar parece ser mais forte em você do que possa se dar conta. Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Exerci meu papel de pai. Agora é com você. Essa carta foi 13 de dezembro de 31. Ferenczi demorou para responder a carta. Em geral, ele recebia no mesmo dia, 2 dias depois já escrevia. E essa vez ele demorou mais. Ele respondeu entre o Natal e o Novo, 27 de dezembro de 31. Abre aspas, é um trechinho também. A minha terapia ativa, asséptica ao extremo, era muito certamente uma medida de precaução contra as tendências desse gênero de envolvimento com os pacientes. Por isso, ela assumiu, através de seu exagero, um caráter compulsivo. A partir do momento em que eu reconheci, moderei a rigidez das interdições e frustrações a que me condenara a mim e aos outros. Agora, creio ser capaz de criar uma atmosfera benevolente e desapaixonada própria para fazer desabrochar até mesmo o que estava escondido até então. Entretanto, como receio os perigos tanto quanto o Senhor, cumpre-me, como no passado, não perder de vista suas advertências e admoestações e esforçar-me por formular uma severa autocrítica. Mas isso seria passar à margem de algo, querer enterrar a camada produtiva que começa a se desenvolver diante de mim. Uma vez superada a dor, a propósito do tom de nossa correspondência, não posso impedir-me de expressar a esperança de que o entendimento amistoso, pessoal e científico entre nós não seja perturbado por essas peripécias, ou que não tarde a ser restabelecido. Com os meus votos afetuosos de um ano novo, seu Ferenczi. Enfim, é possível... Deixa eu ver como é que eu estou de tempo, tá? Enfim, é possível perceber o rumo de desenlace que essa relação tomou devido às traições teórico-técnicas que Freud julgou que Ferenczi teria cometido contra a causa psicanalítica. O trecho de correspondência de Freud a Ferenczi, transcrito abaixo, nos oferece uma visão de quão amarga essa relação se tornou. Em 2 de outubro de 32, um pouco antes do falecimento de Ferenczi, um trecho do Freud. Abre aspas. Não acredito mais que você se corrija, como eu me corrigi uma geração mais cedo. Nos últimos 2 anos, você se distanciou de mim. Acredito estar objetivamente em condições de lhe mostrar o erro teórico em sua construção. Mas de que adianta? Estou convencido de que você se tornou inacessível
a qualquer consideração. Isso aqui é o congresso, eu acho que foi setembro, isso aqui é outubro. As inovações que Ferenc se propunha implicam hoje numa revisão da técnica, particularmente quando se trata de pacientes mais regressivos. Muitos dos pacientes que atendemos hoje em dia não suportam os rigores de uma técnica clássica e abandonam os tratamentos. Ferenc nos traz alternativas que precisamos estudar e aprender a usar sem termos tantos receios de corromper o ouro puro da técnica psicanalítica. Eu me citei aqui porque eu tenho um caso que eu faço uma confusão no setting para atender essa paciente border, e foi publicado, e é um caso que mostra uma evolução muito boa a partir da hora em que eu mudei a minha postura com ela. Afinal, o mais importante é aprendermos a linguagem que nossos pacientes borderline utilizam para que a comunicação com eles seja mais efetiva e mais afetiva e, portanto, mais efetiva. Para finalizar, eu trago uma pequena citação do Jurandir Freire da Costa, onde ele salienta algo que, para mim, para ele também, é fundamental na obra de Ferenc, né, que é a ética, e que é, ao meu ver, diferente de Freud. O Freud tinha uma preocupação com a construção de um arcabouço teórico clínico, e ele era um gênio, mas a preocupação do Ferenc era dentro da clínica, a ética que ele tinha que ter com os pacientes que estavam dizendo isso não está me ajudando, isso não está me ajudando. E aí ele teve que se modificar. Então, abre aspas aqui a citação. Uma só intenção move Ferenc. Um único imperativo orienta a sua teoria, o imperativo ético. O que fazer diante do desamparo? O que fazer com quem sofre e não pode saber do que sofre? O que fazer quando dependemos da linguagem para ser o que somos, embora venha dela o que nos traumatiza? Gente, esse é o Ferenc que eu queria apresentar para vocês hoje. Valeu, obrigada. Agora eu vou botar vocês na tela para os enxergar. Deu, voltei. E aí, gente? Que tempo deu? Ó, Bom dia. 45 minutos cravados. Obrigada, Anete. Muito bom. Tem um pessoal perguntando sobre esse trabalho. Quem não recebeu ele, manda para mim, por favor, no chat, que na segunda-feira eu peço para a nossa secretária enviar. Posso falar? Pode falar, Anete. Estou com som? Tô. Esse trabalho está publicado num livro que saiu esse ano, Ferenc, Inquietações Clínico-Políticas, da editora Zagodoni de São Paulo. É organizado pelo Daniel Cooperman, a Jo Gondar. Saiu pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Ele está publicado, se alguém... Só que ali está publicado, aqui eu dei uma adaptação para eu incluir a palavra laços o tempo todo, mas é sobre a discórdia. Ali ele tem um título que tem a ver com o trabalho que... Sim, o Congresso de BH, da FEBRAPS, era sobre Inconfidências. Então, ali o título... Tem algumas modificações que eu tive que fazer para adaptar para hoje, mas a base da história é a mesma. Ali está com o título alguma coisa Inconfidente, não me lembro, porque é o trabalho que eu apresentei no Congresso de BH, que o título era Inconfidência, nem me lembro o título do Congresso, mas tinha a ver com Inconfidência. Bom, a Cibele, quer falar? Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para a Anete pela brilhante contribuição que ela trouxe. E queria perguntar assim para você, Anete, se você não vê também na postura técnica do Freud reações muito semelhantes à do Ferenc também. Assim, quando ele servia uma refeição para um paciente, não é muito semelhante, às vezes um beijo que o paciente pode dar como um cumprimento de mão, assim,
às vezes um adolescente, né, que se você vai impedir, é até um sofrimento para a pessoa, é meio ofensivo. Então, o que eu gostaria de ouvir você falar é se, na verdade, os dois não tinham muitas coisas em comum na técnica ativa. Respondo, Carla. Já tem algumas perguntas aqui, também já tem 2 pessoas na fila para falar. É que eu não sei se eu espero ou Aqui, se eu respondo uma de cada vez. o que você achar melhor. Eu vou responder porque é rapidinho. Então, depois, se tiver dúvida, pergunta. Sibeli, no texto eu coloco que o Freud preconizava aquela atitude, pelo menos nos seus escritos, porque nos escritos o que ele dizia era o Freud não era tão freudiano quanto os escritos dele eram freudianos, né? Mas ele buscava uma coisa muito mais. Ele se assustou muito com a Dora. Ele já vinha da experiência com o Breuer, né? Que a mulher do Breuer já ficou braba porque o Breuer estava se envolvendo com a Ana O. Então, assim, ele tinha essa restrição. E a gente tem que botar isso dentro de um contexto histórico. Naquela época, as análises não eram tão profundas, não eram tão longas. O Jung se envolveu com a Sabina Spielrein, uma confusão. Quer dizer, o Freud estava sabendo isso tudo, porque todos eles escreviam para o Freud. Então, ele tinha que botar regras. Tem aquele texto dele, o amor contra-transferencial, o amor transferencial, um dos textos de técnica, onde ele é muito claro sobre isso. Mas, lógico, ele era um ser humano com compaixão também por seus pacientes, principalmente os pacientes que ele usou mais para construir a teoria, eu acho, e que a gente tenha isso documentado. Talvez até por um certo... Vou interpretar o Freud, até por um certo sentimento de culpa por ele não ter podido ajudar, por exemplo, o Homem dos Lobos, né? Que depois ele passou adiante, que eu acho que é para quem ele serve, o Arenque, né? Não me lembro se é para ele, eu acho que é. Então, assim, o Ferenczi vai muito mais a fundo nisso, né? E o Freud tinha que preservar a técnica mais clássica para não permitir tanto envolvimento amoroso. A maioria das pacientes eram histéricas e a maioria dos analistas eram homens e a carne é fraca e a confusão era, assim, muito rápida, né? Então, por isso que eu acho que o Freud foi mais rígido. Só que a gente tem que modular hoje. A gente não pode fazer as loucuras que o Ferenczi fazia também. Na análise mútua, ele trocava de lugar com o paciente. Eram 2 horas de sessão, a Elizabeth Severn começava, ele ficava na poltrona, depois invertia, e como é que ele ia fazer isso? Até porque vinha um paciente logo depois, e daí ele ia fazer análise mútua com outro paciente, então ele ia ter 10 pacientes, se tivesse 10 análises, se tivesse 10 pacientes, e se envolveu, se atrapalhou todo, mas o que importa é o aspecto pesquisador dele. Obrigada. Anete, estão pedindo para eu colocar o nome do livro, o último que você citou. Ferenczi, inquietações clínico-política, da editora Zagadoni. Os organizadores são Daniel Kuperman, Joe Gondar, tem mais uma pessoa. Aqui, ó. É esse aqui. Vê se aparece aí. Inquietações clínico-políticas. Acho que só o nome a pessoa já consegue achar. Eugênio, Ele é organizado pelo Daniel Kuperman, a Joe Gondar e o Eugênio Molin, que são os atuais presidente, vice-presidente e acho que é tesoureiro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Certo. Agora, a Kátia Burli vai falar? Kátia. Bom dia a todos. Anete, obrigada pela tua exposição. Eu também tive o prazer, na minha época de residência aqui em Marília, de conhecer teu pai. A minha pergunta é a seguinte: você falou bastante do paciente borderline, que a gente sabe que tem uma resposta muito maior à questão da psicoterapia. Eu queria ouvir tua experiência, se você tiver, no tratamento do primeiro episódio psicótico. E a outra questão é a inter-relação, do ponto de vista técnico, com Winnicott e Ferenczi. Obrigada. Tá. Acho que pode responder. Tá. Bom, eu acho que o Winnicott leu Ferenczi, usou Ferenczi, se inspirou em Ferenczi, mas não citou Ferenczi. Mas
não foi só o Winnicott. Lembrem, gente, que o Ferenczi era taxado como um louco varrido, quer dizer, ele era um leproso, ninguém queria chegar perto. Mas muitas vezes, quando eu leio, até Bion, quando eu leio, às vezes eu digo, porra, mas isso aqui, no diário tem várias coisas que diz, mas aqui que o Bion se inspirou, né? Por exemplo, Sem Memória, Sem Desejo é uma das coisas que, em vários trechos do diário, a gente diz, parece Sem Memória, Sem Desejo. E o Winnicott também. Ele não cita, mas eu acho que ele se inspirou profundamente, e de qualquer maneira, mesmo que ele não tenha se inspirado em Ferenczi, a intuição de quem tem compaixão com aquele paciente, quem trata a criança dentro do paciente adulto, e o Winnicott era um pediatra, né, leva para este caminho. A outra pergunta era sobre o primeiro episódio psicótico. Alguns pacientes que eu atendi, que já vinham de outros tratamentos com outros colegas e que tinham sofrido internações, chegavam com uma quantidade de medicação, eu passei muito mais trabalho para ajudá-los. Alguns eu nem consegui ajudar, porque eles ficam tão defendidos, e, enfim. Mas um paciente que chegou, por exemplo, esse paciente desse trabalho que eu mencionei, é uma moça de 17 anos que chegou, ela era virgem de tratamento, nunca tinha pisado num consultório, e ela era uma drogadita pesada de cocaína, xeracola, era uma moça que atuava, ela roubava, ela mentia, ela se prostituía, era um caos. E eu fiquei atendendo ela 2 anos dentro da técnica mais normal. Até a hora, só que daí ela sumia de casa, ela desaparecia, ela fez um quadro paranoico, psicótico, que ela desapareceu. E ela tinha, aí já estava com 18 ou 19, e eu tive que entrar em contato com os pais, né, porque ela tinha sumido, né? E ela dizia para os pais que ela ia dormir numa amiga, e no final ela estava noutra cidade, ou, enfim, ela amanhecia em camas que ela nem sabia de quem era, né? Tudo era cocaína. Então, isso a gente fez, a família toda, combinei sumisse de novo, se ela fizesse outro daqueles quadros, porque é um quadro psicótico, mas ela mantém um pedaço da personalidade neurótica capaz de combinar comigo a hora de chegar na sessão, a hora de terminar, quer dizer, as duas partes da personalidade, tem uma hora que a parte psicótica assume o comando. E com essa paciente, lá pelas tantas, a gente teve que fazer a internação. E olha que curioso, ela sumiu numa quinta-feira, daí os pais me ligaram e disseram que ela não tinha aparecido, e ela não respondia telefone para mim. Naquela época, recém estava começando a se usar celular, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha como achar nada. E aí, sábado de noite, ela sumiu quinta, sábado, tipo, meia-noite e pouco, ela me telefonou e disse, eu estou bem. E eu disse, mas tu vai internar, porque a gente combinou isso na última reunião. Então, marquei com ela, tipo, 11 da manhã no consultório de segunda-feira, e curioso, né? Totalmente louca, drogada, mas me telefonou, me acalmou, eu pude acalmar os pais, marquei a internação dela para segunda-feira de manhã, os pais compareceram no meu consultório, e eu fiquei esperando, e os pais diziam, mas por que ela vai vir? Se ela está com os traficantes lá, por que ela vai vir? E eu disse, ela vai vir porque alguma coisa dentro de mim diz que ela vai vir. E eu apostei naquilo ali porque eu tinha um vínculo com ela, e lá dentro me dizia que ela ia vir. Passou 15 minutos da sessão e ela vem, vem e diz, tá, eu estou pronta para a internação. E dali eles foram para a internação. E ela teve 2 ou 3 internações, essa foi consensual, mais uma ou outra não foi. Mas ela precisou enlouquecer, ser internada, e aí fazer aquilo que o Balen chama a new beginning, começar desde o começo, né? Como um bebê que nasce no hospital, sai de casa nos braços da mãe, saiu da internação cuidada por mãe e pai. Eu botei atendente terapêutico para ficar com ela, ficar acompanhando ela um tempão. Os pais tinham condições financeiras para bancar isso tudo. Então, era quase um bebê renascendo e recomeçando a falar uma outra linguagem, aqui num caminho menos psicótico, menos mentiroso. E aquilo que o Bion diz, a verdade é o alimento para a mente, né? E ela hoje já tem, sei lá,
quase 40 anos, está casada, trabalha, tem 2 filhinhos, mantém um casamento, é independente financeiramente, quer dizer, é uma coisa assim, mas ela era absolutamente sem tratamento anterior. Eu tentei fazer isso com outros pacientes que vinham com outras medicações e reinternações, nem todos deu certo. Eu não sei se eu respondi, Kátia. Cacilda? Quem é que tinha feito a pergunta? Bom. Era a Kátia. Agora é a Cacilda. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Nete, assim, de fato, as pessoas que fizeram inscrições, elas deveriam ter recebido o trabalho, imagino que a maioria deva ter recebido o seu trabalho, então eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho antes e aí acompanhando a sua leitura aqui, eu gostei muito, mas as minhas questões iam, Anete, em direção um pouco do que a Cibele falou, porque eu pensei assim muito mais numa possibilidade de laço entre o Freud e o Ferenczi, porque eu até pensei na neurótica de Freud e naquilo que o Ferenczi desenvolve com a possibilidade da linguagem da ternura e da paixão, né? Aí uma outra questão, eu fiquei muito curiosa de pensar um pouquinho essa questão da clínica que você está falando, pensar um pouquinho o que significou para você dizer uma coisa é quando o paciente vem sem ter um tratamento anterior e quando o paciente vem já com tratamentos. O que significa esse tratamento? Assim, muita medicação, muitas internações. Da minha residência em psiquiatria, eu tive a oportunidade de passar pelo hospital psiquiátrico em Lins, onde haviam pacientes, tinha 2 alas, paciente crônico e paciente agudo. E a gente tentava fazer grupos com os pacientes crônicos, e assim, na verdade, eu sofria muito, porque era uma dor muito grande, né, com os pacientes internados, muita medicação. Então, assim, embora naquela época as medicações eram um número muito reduzido, era bem menos do que as possibilidades hoje. Essa era uma outra questão. Na sua experiência, como é que você vê o antes e o depois hoje em relação às medicações? Eu fiquei com uma porção de coisa na cabeça, né? Mas acho que era isso que eu queria colocar e de fato, depois a gente vai escrever sobre o livro que foi lançado agora e talvez a gente poder enviar para as pessoas, que eu acho que é uma coisa muito bacana da gente poder adquirir. Mas era isso, a princípio, que eu queria colocar. Obrigada, viu, Anete? Muito obrigada. Esse livro é de vários autores, eu tenho um artigo só. Deixa eu responder primeiro, que eu não respondi. Alguém me perguntou, e o paciente neurótico, né? O paciente neurótico a gente começa a tratar como a gente sempre tratou. De repente, tu vai indo e tu não tem saída, porque a pessoa começa a confiar em ti, porque, de qualquer maneira, a empatia, o tato, vale para qualquer tipo de patologia de base, neurótica, border, enfim, o que for. Então, assim, se tu tá te apresentando de um jeito carinhoso, cuidadoso e, quem sabe, não tão formal, o paciente vem vindo. De repente, ele abre o lado mais louco dele. E mesmo um paciente neurótico tem o lado psicótico da personalidade. Então, de qualquer maneira, a gente chega lá. Mas eu sempre começo... eu não começo dando meu celular, pode me telefonar a hora que quiser. Não, né? Isso aí tem momentos específicos, um paciente está surtado, sumiu, os pais estão preocupados. Eu atendia muito adolescente drogado, então eu ia por aí, mas hoje eu quase não atendo mais porque nem tem tido mais internação. Sobre medicação, esses pacientes precisam de medicação. Eles precisam. O que eu acho que é diferente, né, quando eles vêm de tratamentos anteriores, é que tem que dar crédito à queixa do paciente, e não só medicar, sedar, trancar num hospital e depois levar para casa e dizer agora vai viver a vida. Né? A pessoa não tem essas condições, ela foi para ela rachou a personalidade porque ela não deu conta da vida. Então, quando ela sai de uma internação, ela precisa de um halfway house, como é?
precisa de uma transição, precisa de um momento, né, que ela pode ser acompanhada ou por um atendente terapêutico, ou ela tem alguma outra atividade que os pais estão perto, ou eu vou vê-la mais vezes. Mas, olha, eu tenho tido pouca gente que eu tenho precisado internar. Pouca gente, até porque com a pandemia a gente nem pode internar as pessoas, porque muitos fecharam, né? Mas eu fui estudar medicação, porque eu precisava medicar algumas pessoas. Eu prefiro encaminhar para um colega que estuda mais medicação. Mas, às vezes, eu preciso fazer algum ajuste, daí eu tenho que saber pelo menos um pouco de medicação para eu... Porque, às vezes, um colega que o paciente vem encaminhado por um colega, às vezes esse colega já está assustado com a psicose, com o transbordamento que enlouquece a família toda e medica muito. Tu não tem como tratar uma pessoa que não está em contato com ela por tanta medicação. Então, tu tem que ir limpando, e a gente vai limpando aos pouquinhos. Então, alguma medicação eu sei usar, pelo menos eu sei usar algumas, as que eu uso eu sei usar, não conheço todas, né? Mas algumas eu sei usar, e eu, certamente, são medicações muito melhores do que aqueles de antigamente que tu dava, o camarada caminhava, parecia um robô dentro da enfermaria, assim, né? Agora, alguns pacientes têm uma outra estrutura que mesmo tu fazendo tudo do melhor jeito, tu não consegue ajudar. Eles não têm nenhuma razão para acreditar e ter fé na ração. E tu faz. Mas o Ferenczi conseguiu. Ele tratou a Elizabeth Severn, ele tratou a Clara Thompson, eram pacientes abusadas de um jeito muito violento. E as duas ficaram terapeutas. Uma ficou analista. Bom, Anete, Dr. Calil, ele colocou aqui que ele gostaria de saber a sua opinião sobre uma onda atual de evidenciamento da clínica ferenciana e como isso se relacionaria com o contexto pandêmico. Sim, já tem bastante gente na fila e bastante pergunta, eu vou dar uma agilizada, tá? Tá. Você quer botar mais uma? Tá. E a Ana Zuanella falou que prazer te ouvir outra vez, falando diferente, parabéns. Tem uma dúvida, a identificação com o agressor pressupõe o sentimento de culpa por parte do agressor? E quando o agressor não sentir culpa? Pois é. Tu vai fazer mais uma ou respondo? Só mais uma. A Anete Francisco, ela agradeceu a apresentação ótima, perguntou se esse trauma que Ferenczi nos fala está sempre ligado a um trauma real. Sim. Tá, eu vou começar pela última pergunta. Este trauma do Ferenczi se caracteriza pelo fato real, né? O conceito dele de trauma que leva à identificação com o agressor e com a depressão, e, enfim, com toda a parada do desenvolvimento, é como se houvesse uma cisão e uma parte para de se desenvolver, e a outra parte é pseudo-madura, né? Sempre no conceito do Ferenczi, sempre tem trauma real. Pelo menos assim que eu entendo quando eu leio as descrições dele. E era esse um dos galhos com o Freud, porque o Freud, na neurótica dele, ele faz a mudança, né? Abandonei a minha neurótica porque não é fantasiado, né? Eu até tenho uma vontade de viver 120 anos para ver o que está naquelas cartas que estão guardadas lá, que a gente só pode abrir daqui a 30 anos, 40 anos, porque eu acho que o Freud vai dizer em algum momento que alguns dos traumas foram reais, mas ele não podia botar porque as pessoas eram muito importantes. A minha fantasia, essa é a minha fantasia, mas tomara que eu tenha lucidez e vida para ver isso, não sei. Então, assim, o trauma é real, a identificação com o agressor pressupõe que o agressor tenha culpa, né? Agora, se for um psicopata que não sente culpa nenhuma, não sei. Ele não, no trabalho do Ferenczi, isso não tá descrito, né? Eu posso imaginar que se é um psicopata de carteirinha, daqueles que não sente culpa, eu acho que deve ter algum tipo de confusão igual, porque ele vai fazer de novo e de novo e de novo, e a criança igual não vai entender. Talvez ela fique mais atrapalhada com o outro adulto, né, que não consegue registrar aquilo como verdade, né? Porque talvez a culpa do segundo adulto possa traumatizar a criança
mais até do que a culpa do primeiro. Então, mas ele não... Eu estou descrevendo a obra dele. Na obra dele, eu não encontrei ainda essa pergunta, Ana. E sobre o contexto pandêmico e muito do renascimento do Ferenczi. O renascimento do Ferenczi, eu acho que é anterior à pandemia, tem a ver com uma outra pandemia, que é a pandemia de casos borderline. Aí a gente pode pensar algumas hipóteses. Talvez a cultura que o Freud construiu a psicanálise era muito mais repressora do que a cultura que a gente tem hoje, né? Então, se tu não tem repressão tão assim forte na educação de uma criança, tu vai ter menos casos neuróticos, e aí o que tu vai ter são casos mais enfim, de fracasso ambiental, né? De abandono, de desamparo, e o tipo de defesa vai nos conduzir a casos mais... As pessoas chamam casos mais graves. Eu não sei se eles são mais graves, eles são mais barulhentos. Eles dão mais trabalho se a gente vai fazer a técnica clássica. O paciente se rebela, atua, ele tem que comunicar alguma coisa. Então, se tu não escuta pela palavra, ele vai te fazer escutar por algum outro caminho, né? O contexto pandêmico certamente está piorando isso tudo, porque as pessoas estão confinadas em casa, tanto é que a gente tem tido um incremento de abuso de criança, de feminicídio. Gente, a gente está vendo uma loucura, né? E isso nos dá muito trabalho, né? E aí, nem sei como é que a gente vai sair dessa no futuro, mas o Ferenczi já tinha renascido antes da pandemia. Porque é importante, porque os casos são diferentes da época do Freud. Hoje, uma menina de 15 anos leva seu namorado para dormir em casa e os pais dão cama de casal. Não tem o que reprimir ali, né? Então, é diferente de uma menina que sente uma excitação lá em 1900 e tem que fazer de conta que não sentiu nada. Então, a apresentação do sofrimento é outra. Eu estou respondendo rapidinho para dar tempo de tu poder chamar. Agora, a Maria Luísa Salomão vai falar. Sidney? Oi. Parabéns, Anete. Eu conheci você apresentando um caso clínico no Working Party, né? Então, para mim, ficou tão claro ali a sua ética, né? Essa ética que você terminou o trabalho hoje, falando do Jurandir, né? Uma citação do Jurandir, porque eu acho que essa ética da compaixão, essa ética da empatia estava muito clara no seu trabalho, né? Eu fiquei muito admiradora dele. Foi em São dele. Paulo? Foi em São Paulo, com eu o sei. Caliche. Foi com o Caliche e com a Beth, eu acho. Isso. Foi muito bom aquele Working Party. E a partir de então eu comecei a conhecer você mais teoricamente, né? Eu tive muita sorte, porque há muito tempo atrás eu comprei toda a obra do Ferenczi, quando ainda era possível, então eu tenho o Diário Clínico, que está custando, tem horas que ele custa R$1.000, né? Na estante virtual, é uma coisa absurda. Mas eu desde então sempre li o Ferenczi, né? Mas sempre sem ter interlocutor, né? Porque ficou mesmo bastante perseguido, né? Pela corrente mais popular, né? Porque tem moda na psicanálise, né? É uma tristeza isso, mas existe moda na psicanálise também, né? E politicagem. O Winnicott, por exemplo, política, né? O Winnicott, por exemplo, que sempre foi meu segundo interlocutor depois do Freud, e que realmente se baseia muito no Ferenczi, né? Isso é muito claro. Ele também, eu não tinha interlocução também, por conta de que o Winnicott era considerado, às vezes, aqui na minha região, como um pazzo, um louco, né? E agora está na moda, né? Super na moda. Mas é uma tristeza essa história política. Mas eu outro dia desse, eu li recentemente, para preparar um trabalho sobre o Bion, que ele fala, inclusive, sobre isso, né? Sobre essa questão ética do analista ser uma imitação de analista, né? Está em Cogitações, né? Quer dizer, essa história da hipocrisia do analista também, o Bion fala de outra maneira, né? Mas ele também fala disso. E a importância da gente ser político, né? No sentido de se posicionar a favor da ética, né? Dentro da psicanálise também.
Então, eu queria reforçar isso, gostei muito disso que você falou. Eu fiquei pensando se você concordaria de que, porque eu adorei você falar que para falar da técnica, tem que falar da história. Eu acho que é uma coisa que quando eu dou aula, eu também faço muito isso, eu situo a história. Com quem era o interlocutor do Freud, né? Quem era o inimigo do Freud na época, quem era o amigo do Freud na época, né? Porque o Freud era um ser humano muito intenso e apaixonado, e muito reprimido, Análise. E se né? analisou com o otorrino. Exatamente, e muito reprimido, né? E eu fico pensando se, mais do que a questão técnica, né, que você bem ressaltou no seu trabalho, que levou à ruptura, se o Freud não sentiu uma ameaça ao corpo teórico dele mesmo, sabe? E ele de certa forma deslocou, né? Deslocou para a questão técnica. É uma ideia que eu tive, né? Porque o Freud ele era uma pessoa muito vaidosa, né? E tinha muito direito de ser vaidoso porque ele era genial mesmo, né? Mas eu acho que o Ferenczi ameaçou esse corpo teórico, né, do Freud. E a outra questão que eu queria te ouvir é que eu acho bonito, eu não sei se você tem essa experiência também com pacientes difíceis, né? Bem difíceis, de como esses pacientes adoecem fisicamente, aquilo que o Ferenczi fala de sintomas transitórios, né? E que às vezes a gente se assusta, mas às vezes o paciente fisicamente se adoece para depois haver algum tipo de desenvolvimento psíquico. Se você tem isso na sua clínica, se a gente podia conversar sobre isso também. Mas, de qualquer forma, eu queria te agradecer muito, viu, pela palestra, e tenho te acompanhado. De longe, eu estou aqui na boca do sertão mineiro, né? Eu sou paulista, mas eu estou ali bem um pezinho em Minas Gerais, e eu te admiro muito, viu? Muito obrigada. Carla, fala. Pode passar para a Cleusa a palavra? Ou você quer responder? Não, pode passar. Cleusa. Obrigada, Nete. Obrigada, Marília, pela essa oportunidade de a gente estar tendo uma manhã de domingo tão rica. Eu queria trazer à Nete duas coisas. Uma curiosidade e algo que eu encontrei do Firenze. A curiosidade é que você traz que o Firenze morreu na data de ontem, 22 de maio. E que, então, está se fazendo 88 anos e não deixa de ser uma homenagem que você traz através... Bárbara, eu não tinha visto. Quando você leu 22 de maio, eu falei, nossa, mas... Sim, hoje é 23. Então, não deixa de ser uma homenagem. O outro ponto, dentro dessa ideia da ameaça que a Maria Luísa estava trazendo, eu, alguns anos atrás, quando eu estava estudando, eu encontrei de Firenze que ele diz que a libido, antes de busca por prazer, ele quer estabelecer relações de objeto. E também me veio, também de Firenze, que na relação primeira, o bebê, ele não ama o objeto, ele ama a saciedade, que é o que ele primeiro vive. E eu fiquei pensando se estas questões também não poderiam estar ligadas e, ao mesmo tempo, trazendo uma questão fundamental, que depois até a Klein vai trazer. Mas, bom, eu sei que tem muita gente, eu queria agradecer e trazer estas questões, além da homenagem, e agradecer a você pelo ótimo encontro e a iniciativa de Marília para este. Obrigada, Nete. Respondo? Mais uma. Pode. A Lídia, pode falar? Não. Sidney? Pode ativar o som, Lídia. Olá, Nete. Prazer reencontrá-la depois Oi. de tantos anos. Você esteve aqui em Uberaba, na universidade, no pré-congresso de Belo Horizonte, e eu fiz um comentário com você dos grupos Balint que a gente faz aqui na medicina, e você, de uma forma ferenciana, você falou assim, por que não faz só no terceiro ano? Faz no curso todo.
né? Mas eu teria duas questões. Uma é se você podia falar um pouquinho dessa questão psicossomática, porque o Ferenczi ele inaugurou uma clínica de psicossomática junto com o Balint na Europa, foi uma atitude inovadora dele também, né? E a outra questão que eu queria colocar é como que o Ferenczi responderia às questões das novas organizações das psicossexualidades. E queria saber de você se você tem alguma experiência de de acompanhar esses pacientes com sofrimento mental, como de drogadição, de psicose, com a questão online. Como é que você está resolvendo isso? Obrigada, viu? E um abraço. Eu vou começar de trás. Carla, posso responder? São 3 já. Pode responder. Tá. Eu vou começar de trás para frente. Eu tinha um paciente só. No momento, quando estourou a pandemia, eu tinha um paciente drogadito grave, usuário, nativa, né? E não deu para segurar. Não deu para segurar, porque quando eu atendo um paciente jovem, independente dos pais e tal, tu tem que ter a família junto, eu não tenho como tratar um paciente drogadito que está na ativa sem eu ter a família dentro do meu setting. E a família dentro de um setting online é um caos, porque eles falam tudo ao mesmo... Eles já fazem isso dentro do consultório, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo acusa todo mundo briga com todo mundo, mas no consultório, pelo menos, às vezes eu até pego um código, cartão vermelho, alguma coisa assim, para deixa o outro terminar de falar. No online, não deu, eu não consegui, porque era 5 pessoas e todo mundo falando ao mesmo tempo e não me escutavam, né? E às vezes trava, porque quando nem todo mundo tá... Eu troquei meu sistema de internet para poder trabalhar, mas nem todo mundo trocou nas suas casas. Então, daí tranca, trava, daí a pessoa sai, tu não sabe se a pessoa saiu ou travou porque ela se chateou com alguma coisa, se não conseguir segurar, tá? Aí eu encaminhei o paciente, fiz os combinados que eu podia fazer e encaminhei para um colega psiquiatra que estava atendendo ele dentro do consultório e terminou internando o paciente. Tá? Então, foi a única experiência que eu tive de gente que estava nativa. Quem já está limpo, tranquilo, porque eu não preciso tanto da família, eu estou com a pessoa ali e o vínculo já está estabelecido, a coisa flui melhor. Bom, eu nem sei dessa clínica que tu está me falando, eu até vou pesquisar, né, essa clínica que o Balint e o Ferenczi teriam aberto sobre psicossomática, mas de qualquer maneira, né, eu vou juntar com que, acho que foi a Cleusa que falou antes, né, se os pacientes adoecem, como é que a gente lida com isso? Não, foi a Maria Luísa, eu acho. Bom, os pacientes psicossomáticos, eu tenho mais dificuldade, Anete, eu tenho mais facilidade com os pacientes atuadores. Provavelmente porque alguma coisa na minha personalidade bate mais com eles na coisa da atuação. Mas os pacientes psicossomáticos melhoram quando tu começa a atendê-los desse jeito. Mesmo que tu não enfoque, né? Eu tinha uma pessoa, por exemplo, que tinha uma doença de Crohn, uma coisa horrível no começo. A gente tinha que... Ela praticamente a gente trabalhava no consultório antes da pandemia, com a porta aberta para o banheiro, porque a gente começava a entrar em coisas mais complicadas, ou era um dia mais difícil para ela, e ela tinha que correr para o banheiro. Tu começa a tratar ela dando crédito, ouvindo, escutando, com algum tato para dizer onde é que é, porque o paciente vem e ele tem a sensação que tudo que ele viu, testemunhou, assistiu, sofreu, parece que não é verdade, porque muitas vezes há um maltrato disfarçado de ternura e a pessoa fica confusa. Tu começa a dar crédito para isso, explorar isso com o paciente, a alergia melhora, a doença de Crohn melhora, a asma melhora, uma coisa que é difícil de melhorar, mas que também melhora, são as enxaquecas. Né? Essas talvez tenham algum componente outro, que é um neurológico, não sei. Mas o mais importante é dar crédito, é deixar, porque quando a pessoa... Como a gente trabalha ou via Freud ou via Melanie, a gente lida com isso como fantasia, quando tu vai interpretar a fantasia, é como se tu estivesse dizendo para o paciente que o que ele está vivenciando não aconteceu. Né? E muitas vezes aconteceu. Então tem que esperar, deixar ele falar, porque ele vai falando e tu vai vendo que
tem muita coisa que, enfim, que ele sofreu mesmo. Então, dando crédito, a pessoa se sente acompanhada e melhora. Sobre o enfoque pulsional ou das relações de objeto, ou o que a libido busca, acho que foi a Cleusa que perguntou. O Ferber diz isso. O Ferber é quem que diz que a libido busca o objeto e não a satisfação, né? O Ferenczi até trabalha assim, só que eu acho que ele tinha uma ligação com o Freud que ainda impedia ele de ir muito contra a visão solipsista do Freud ou a visão da conflitiva pulsional, né? Mas, sim, a hora que ele foi trabalhar e ele foi escrever um trauma, descrever um trauma de um jeito diferente do Freud, ele ameaçava o corpo teórico. Certamente ele ameaçava, ele trabalhava de um jeito clínico, de uma técnica diferente, mas a ameaça principal era ao corpo teórico. Porque aí ele dizia uma coisa que era o oposto do Freud. Ele dizia, o trauma é real. E o Freud dizia, abandonei a minha neurótica. Né? Existe a fantasia. Depois a Melanie pegou tudo como via fantasia também, como a agressão, o seio, a retaliação. Então, o paciente fica meio atrapalhado se ele está... Paciente não, o analista também fica atrapalhado. Será que aquilo que ele está descrevendo de fato aconteceu ou não? Né? Então, eu acho que a gente tem que escutar. Tem que mudar a escuta e tem que mudar o clima. É para ser um clima benevolente. Não quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça do paciente e dizer que ele tem razão em tudo. Não é isso. Mas é ter um respeito por uma história que a pessoa está contando. Ela até vai mudar a história ao longo do tratamento, mas tem coisas que ela precisa, no começo, ter espaço para falar. Anete, só um reparinho. Quando eu te perguntei sobre os sintomas transitórios que podem acontecer, que é um texto pequeno do Ferenczi, que ele fala que às vezes o paciente adoece fisicamente, mas não é que ele é psicossomático, ele tem um sintoma transitório. Ele tem uma manifestação física. Uma manifestação física, e é isso que eu queria te perguntar, se você vê isso na sua clínica também, mesmo nos atuadores. Eu vejo mais em mim do que no paciente, é curioso. Tem horas que eu fico com um sintoma que é engraçado. Aquele paciente chega e eu tenho aquele sintoma. Por exemplo, não é um sintoma, mas é uma coisa desagradável. Agora eu estou online, não acontece. Mas a minha barriga fala alto. E é só com aquele paciente. Às vezes eu tenho dor de cabeça. A paciente fala do... A gente pode ter sono, mas sono, eu consigo me dar conta e, né, fazer um esforço, mas a minha barriga não tem como fazer ela calar a boca. E, de repente, o paciente diz, está com fome, é 9 da manhã. Tem alguma coisa que as minhas entranhas estão se mexendo e eu tenho que falar com o paciente sobre isso. Né? Sim. Mas eu tenho notado, às vezes, na clínica, esses pacientes muito borderline, muito difíceis mesmo, né? Que a gente esbarra em núcleos psicóticos meio brabos, acontece também alguma coisa física, sabe? Quando a coisa está evoluindo bem, né? Quando está evoluindo bem, acontece algum sintoma físico também. É isso que eu estou te perguntando, porque eu às vezes fico curiosa com isso, sabe? Porque a gente não pode se apavorar com isso também. Pois porque, então. por exemplo, um paciente meu começou a sangrar pelo pênis, né? E eu sentia que era um choro, sabe? Era tão esquizoide esse paciente, tão esquizoide. E eu sentia que era um choro pelo pênis. Era um choro de sangue, né? Um paciente que tem um pai psicopata e uma mãe narcísica, né? Uma coisa fraturada. Eu choraria pelo pênis, que eu não tenho, eu choraria pelos ouvidos, eu choraria por tudo com essa história familiar. O que eu vivenciei mais de uma vez é uma crise de despersonalização no divã. E isso é assustador, mas acontece com esses pacientes. E aí, eu me lembro que esse caso eu levei, quando o Green veio a Porto Alegre, eu era candidata e eu levei esse caso. Né? Eu não sabia que o Green era um cara devastador com a supervisão, e graças a Deus que eu não sabia, porque eu fui de peito aberto, e eu me lembro que eu tive que pegar a paciente pela mão, né? A paciente levantou a mão assim, e eu tive que pegar ela e ficar de mão com ela, para ela se reintegrar de novo.
Foi legal, ele usou o Winnicott para dizer que estava refazendo a trama psicossomática através do tato, uma coisa assim, algo por aí. Anete, eu estou seguindo a ordem, o Dr. Colucci me pediu aqui no chat para falar. Não sei, gente, já está passando bastante do tempo, não sei se vai dar tempo. De qualquer forma, a gente vai enviar o chat, né? Porque tem bastante gente agradecendo, parabenizando, fizeram outras questões. Depois a gente envia por e-mail a gravação do chat. Agora o Dr. Colucci vai falar. Então, oi. É um prazer reencontrá-la, né? E eu queria ter a oportunidade de deixar um abraço para o Marcelo também. Tá, vou dar, Colucci. São muitos anos, né? Desde a década de 60, 70, a gente teve muitos contatos e isso foi muito gratificante, né? Mas, querendo aproveitar a sua presença aqui, eu penso que queria ser breve, mas queria colocar uma questão que talvez seja importante no momento. A pandemia. Com isso, nós tivemos que nos reintroduzir no online, né? E o WhatsApp, e o Facebook, e o Zoom, todos estão sendo extremamente usados. Mas o que a gente está percebendo é que nós estamos introduzindo uma outra técnica, né? Ferenczi introduziu uma outra técnica. Talvez nós possamos nos apoiar nele e para ter a coragem de poder estudar essa nova técnica da qual nós estamos envolvidos nesse momento. O que eu tenho visto é que esses pacientes muito regressivos, eles permitem com que a gente, através de um contato quase que diário pelo WhatsApp, possa a gente formar quase que um cordão umbilical, através da ligação com eles pelo celular. E isso está sendo magnífico, a possibilidade de podermos estar constantemente acompanhando mais de perto quando o paciente está em crise, então. Enfim, esse é um ponto que eu gostaria, mas queria deixar um abraço a você, Marcelo. Obrigado, Colucci. Eu vou... Posso passar para a Gisele? Depois a gente encerra? Sim. Gisele. Olá, bom dia. Eu estou sem o vídeo, aqui o sinal não está muito bom, mas acho que eu vou tentar falar aqui. Vamos ver se não importa. Bom, eu queria agradecer, né, ao Núcleo, ao Encontro, a NET, por trazer uma figura tão importante na psicanálise. O meu caminho, né, assim, o meu estudo, o meu trabalho está sendo via a biografia do Freud. Então, aí não tem como deixar de encontrar essas figuras, né, tão importantes. Algumas coisas as pessoas já falaram, mas eu queria compartilhar uma experiência que foi quando eu fui a Budapeste e fiquei hospedada num apartamento de amigos húngaros, né? E a surpresa é que o prédio foi onde Ferenc, né? Que na verdade eles pronunciam assim, ó. O Ferenc morou e trabalhou, teve a clínica por 11 anos naquele prédio. E eu fiquei muito emocionada. E na frente do prédio tem, inclusive, uma placa que o governo da Hungria coloca em homenagem a esse ilustre cidadão. Então, eu fiquei muito emocionada quando a gente, então, está podendo falar sobre o Ferenc. E aí você trouxe várias coisas que eu acho tão importante isso surgir num grupo, né, que é a preocupação com os arquivos, que você falou bem, essas histórias que dão margem a muitas fantasias. O Jeffrey Masson, ele trai Anna Freud e o Kurt Eisler quando ele, então, vai tomar conta, vamos dizer assim, das cartas com o Fliess, né, do Freud com o Fliess, e ele, então, vira a casaca e trai essa confiança deles e vai criticar novamente a questão da teoria da sedução e se o trauma era real ou não, se o Freud escondeu abusos em Viena.
e toda essa crítica que é feita à psicanálise. Então, eu achei interessante quando você trouxe, e a oportunidade dessas coisas sempre irem se esclarecendo. E pensar na relação deles, né? Assim, o Freud queria que a Matilde se casasse com o Ferenc. É interessante isso, né? E ela se casa com outro, mas o Freud até tinha essa intenção. O Ferenc atende Klein, Jones, né? Depois o Jones faz aí essa intriga entre o Freud e o Ferenc, né? O Freud viveu muitas experiências com a questão do ocultismo, telepatia, tanto que ele foi muito criticado pelo Ettingon, pelo próprio Jones, que ele largasse disso, parasse disso, porque essa relação com o Ferenc adorava ir atrás das ciganas, das videntes em Budapeste, então eles tinham uma curiosidade sobre essas questões, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? A preocupação depois com a teoria e a técnica, o Freud não fez isso só com o Ferenc, né, de dar uma cortada, fez também com o Victor Taus. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que você trouxe e deu a oportunidade, né, para a gente abordar tantas coisas, que todos esses arquivos estão na biblioteca do Congresso de Washington. Tem arquivo para abrir em 2057, 2100, a gente não vai estar mais aqui. Eles vão ter que mandar para as nuvens para a gente ler lá em cima. Não é, né, Tia? E também os arquivos perpétuos, que essa é uma briga muito grande dos historiadores, por que tem um arquivo que nunca vai poder ser aberto? E tudo isso dá margem às fantasias e aos ataques à psicanálise, né? Então, eu acho tudo muito interessante. E o que eu ia perguntar era sobre a questão da teoria da sedução, mas acho que você já falou, essa técnica ativa. E o Freud faz, então, ele escreve o obituário do Ferenc. É muito interessante, porque a 33, quando ele morre, e esse mês também é o mês do aniversário do Freud, dia 6 de maio. 6 de maio. E o Freud, depois de tantas broncas, mas ele publica, tem nas obras Sonhos e Telepatia, né? Então, ele está ali, ele sempre teve curiosidade com essas coisas, né? Então, eu queria agradecer. Que bom que você trouxe essa figura tão importante. Ele aludia contra a transferência, a gente não pode esquecer disso, ele aludia, ele já trazia coisas, e ele atendeu Klein, ele atendeu Jones, isso foi passando de alguma forma, né? Então, eu acho muito interessante, eu queria te agradecer também. O nome da mulher dele era o teu nome, Gisele. O Freud até se meteu ali no meio daquelas confusões, porque ele queria casar com a Elma, com a filha da Gisele. O Freud queria que ele casasse com a Gisele e ele acabou casando mesmo. Curioso que, assim como o Winnicott, que atende muito bem a criança dentro do paciente adulto, ele atende a criança dentro da paciente adulta, e nenhum deles teve filhos. Interessante isso. Bom, deixa eu fazer um comentário sobre Eu agradeço muito os comentários de todos vocês. Eu vou levar para o meu pai os abraços. Colucci, vou levar. Eu concordo contigo que esses pacientes mais regressivos, de fato, o WhatsApp é uma mão na roda, como eu uso o Whereby. Para eu atender no consultório, eu uso o whereby.com, porque daí o cara bate e fica na sala de espera. Fica esperando como se fosse o consultório. Mas o WhatsApp serve para qualquer hora do dia ou da noite. O meu cuidado com o WhatsApp, que cria um cordão umbilical, é verdade, né? Ficticiamente, o paciente tem como, né, nos usar para desintoxicar sua mente de alguma angústia maior. Mas tem alguns pacientes, e eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso, mas tem alguns pacientes que lá pelas tantas eu percebo que eles têm condições de não usar tanto, mas a proposta é continuar, vamos dizer, mamando via WhatsApp, né? E aí a gente tem que cuidar para não entrar no... são pacientes que em algum momento, eu começo igual com todo mundo, mas em algum momento alguma coisa dentro de mim começa a sinalizar que a pessoa já pode prescindir daquilo, né? Para não perverter o uso do WhatsApp ou mesmo de um telefonema, qualquer coisa assim. Mas tu tens toda a razão. Sem essa tecnologia e sem a gente oferecer isso, os pacientes mais doentes não teriam aguentado. Estaria tudo medicado e meio zumbi por aí.
E é como na época do Ferenc, é uma inovação. É uma inovação que a gente estava sempre questionando, e de repente a gente teve que entrar com tudo, e nós estamos ajudando as pessoas na pandemia, não resta dúvida sobre isso. Se é exatamente igual, eu acho que não é igual, mas tem transferência, tem contra-transferência, ela tem uma outra apresentação. Eu estou no board da IPA, no board da IPA esse é um assunto prevalente, porque a IPA, quando estiver acabando a pandemia, ela tem que decidir, né, tem uma task force lá que está estudando isso, tem que decidir se as análises de controle, as análises didáticas ou as supervisões de controle, se elas vão poder seguir acontecendo online. Porque depois que a gente descobre isso e vê que funciona, por que eu vou fazer uma pessoa viajar 4 horas para vir a Porto Alegre para se analisar e fazer uma análise condensada segunda, terça e quarta ela vai embora? Né? Para vocês aí em São Paulo isso é muito comum, mas talvez a IPA tenha que repensar coisas e isso vai ser discutido com certeza nos próximos 2 anos. Então, tá na pauta. Bom, sobre o que... Gisele, muito obrigada. Esse edifício, agora o Grupo Internacional Sandor Ferenczi comprou e está fazendo um tipo de museu da história do Ferenczi ali, onde ele morou e trabalhou. E, por último, sim, o Freud era muito... Ele mandava decapitar quem pensasse diferente, mas eu não condeno. O Freud era um gênio, ele não teve análise, ele tratou quase todos os problemas dele via carta, não era nem WhatsApp, e era um otorrino, então tem que dar um desconto para ele sobre isso. Mas, sim, gente como Viktor Taussky é o cara das ideias de referência, dos esquizofrênicos, né? Tá bem escrito a trajetória até o suicídio dele no livro do Paul Roazen, Irmão Animal, acho que é. Ou é Irmão Animal ou Irmão Selvagem, não me lembro bem o título, mas ali ele descreve o sofrimento que foi, né? Gente brilhante como Viktor Taussky, mas que era mais doente, teria que ter um outro tipo de abordagem e paciência por parte do Freud, que o Freud estava interessado na teoria, nem sempre no sofrimento, nem sempre. O Ferenczi estava interessado no Freud e no sofrimento dele, e muito disso talvez até projetado nos pacientes. Mas, gente, eu quero agradecer muito a oportunidade, as perguntas, o convite, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Anete. A gente vai encerrar. Cacilda, Cibele, gostariam de dizer mais alguma coisa? Eu tenho que dar o almoço para o doutor Marcelo agora. Ele deve estar esperando. Nós trocamos rapidamente alguns recados aqui, falando, ela tem que voltar. Só isso. Online é muito mais fácil. Obrigada, Anete. Obrigada. É isso. Obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer. Prazer Tchau, nosso. Obrigada.